Olá, todas as pessoas aqui conosco. Hoje nós estamos em nossa atividade, né, que a Flaxo Brasil realiza os webinários, né, e a gente estamos comemorando, né, com esse webinário aqui, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Essa data é celebrada amanhã, no dia 25 de julho. É também uma data em que, aqui no Brasil, né, uma data internacional, mas no Brasil a gente tem referências, né, para que essa data, ela também sirva, né, como marcador nas trajetórias das mulheres negras, né, aí com suas lutas, suas resistências, né, tem feito os enfrentamentos necessários, né, ao racismo, né, estrutural, que é a base do nosso país, tem feito também, né, as resistências, né, a gente temos mulheres negras atuando em diversas frentes, né, na academia, nos trabalhos cotidianos, nos trabalhos laborais, digamos assim, da produção da vida material da sociedade brasileira, né? Lamentavelmente, as mulheres negras, né, estão ali entre as que têm, né, menor reconhecimento, né, das suas formas de trabalho, da sua contribuição ao desenvolvimento da produção econômica, da produção material, da produção cultural, da produção da vida, né, em nossa sociedade latino-americana e caribenha, mas especialmente também aqui no Brasil, né? Nós também temos, né, como referências aí as nossas ancestrais, né, que a gente se inspira, não é? E para que, de fato, não é, as mulheres negras possam estar onde elas queiram, né? Ocupando os diversos postos, né, nessa relação de poder, nessa relação da gestão do Estado brasileiro, nessa relação da produção da vida material, econômica e cultural. Estamos aqui com a nossa querida colega, né, que a gente vai fazer aqui uma conversa, né, Deise? Uma conversa aqui com, sobretudo, com as pessoas que nos acompanham, assim como também com a nossa colega Ana Paula, que eu passo aqui a apresentar. Ana Paula é doutora em educação e é a coordenadora acadêmica da Flaxo no Brasil, não é? Deise, a Ana Paula também pode fazer uma melhor apresentação, né, da nossa querida colega Deise Benedito, não é? Mas Deise, aqui em linhas gerais, né? Ela é graduada em Direito, especialista em Relações Raciais, Gênero e Raça, mestre em Direito, né? E doutorando também em Direito pela Universidade de Brasília. E atualmente, né, Deise, ela é assessora em segurança pública na Câmara dos Deputados, com atuação voltada à formulação de políticas públicas, análise legislativa e promoção dos direitos humanos, com ênfase em justiça racial e sistema penal. Mas não é a partir da vivência, né, de Deise, que a gente gostaria, portanto, de pensar no lugar da mulher, e sobretudo no lugar da mulher, por exemplo, na gestão política da nossa sociedade brasileira, sobretudo, né, nos espaços, né, legislativo, desde estar nesse lugar, e nós sabemos, né, que nós, mulheres, a gente, quando, sobretudo, né, pensando aqui na forma como o nosso sistema de representação política, né, organizada, como os nossos partidos políticos, né, são formados, a gente sabe que nós ainda somos minorias, não é? Tanto minorias parlamentares, como minorias nos cargos técnicos, né, que acompanham, né, esses mandatos parlamentares, né, e aí a gente diz que nós sofremos, né, uma dupla violência, né, tanto por sermos mulheres, como por sermos minoria nesse mundo, né, do campo da política eleitoral, sobretudo, que nós estamos aqui falando, né, mas
a gente tem muitas formas de enfrentamento, de resistência, né? Temos muito o que, digamos assim, celebrar, né, das vitórias, das conquistas e das lutas das mulheres, do modo geral, e das mulheres negras em especial. Então, eu saúdo a todas as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, né, e as mulheres, especialmente aqui no Brasil, com sua potência, com sua força, e passo a palavra aqui para a nossa querida Ana Paula, para que ela faça aqui um diálogo, né, Deise, que é uma conversa que nós vamos aqui fazer a partir de dados, de textos e de provocações, né, que Deise seguramente vai trazer aqui para nós, para essa noite. Então, Ana Paula, a palavra é com você, seja muito bem-vinda, viu, Deise? Agradeço muitíssimo pelo convite, né, por estar aqui conosco na Flaxo Brasil, colaborando com essa nossa atividade. Querida Ana Paula, com você. Obrigada, professora, e a nossa diretora Rita, por essa breve apresentação. Amanhã, como a professora Rita disse, né, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, então essa é a primeiro webinário, né, que a gente está fazendo essa discussão. Segunda-feira, possivelmente, a gente terá outra, mas só para complementar a apresentação da Deise, né, porque acho que é importante marcar esse lugar também, ela tem a trajetória iniciada no movimento social na década de 1980, é fundadora do Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, e da Fala Preta, Organização de Mulheres Negras, tendo desempenhado papel relevante na construção da agenda de direitos humanos e igualdade racial no país. Então, acho que esse lugar também é um marcador importante, né, para a gente dizer da onde Deise vem, enfim, né, o que marcou a trajetória dela. Bom, a Deise hoje vai apresentar um tema que é super importante, como a professora Rita falou, né, que é a violência política e o impacto para as mulheres negras no parlamento. E aí, para a gente startar essa conversa, professora Deise, como a gente disse, né, dia 25 de julho, amanhã, né, que comemora essa data, mas há anos atrás, em 1992, nascia o primeiro encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, né, como marco de denúncia e organização política contra o racismo e o machismo, né, nessas regiões. Então, olhando para o cenário atual, como o debate sobre violência política nos parlamentos se conecta com essa história de luta coletiva de mulheres negras pelo direito de ocupar e permanecer nos espaços de poder. Então, essa é a pergunta aí para startar a nossa conversa. Com você. Bom, eu quero muito agradecer o convite feito pela diretoria da Flaxo. É um prazer te conhecer, Ana Paula. Eu acho de fundamental a importância esse debate, não só pela data, né, também do dia 25 de julho, né, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, mas também pelo ano que nós estamos atravessando, né? Esse é um ano de eleições, é um ano de decisões e é um marco na vida política de inúmeras mulheres negras aqui no Brasil. Então, eu acho de fundamental importância esse debate nesse momento, nessas circunstâncias. E como vocês também colocaram, né, eu sou doutorando em Direito, né, e sou mestre em Criminologia, atuo aqui na Câmara, né, Federal, trabalho na liderança do PSOL na área de segurança pública, junto à Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado. E eu acompanho, né, diariamente todos os debates em plenário, né, de várias comissões. E sempre me chama a atenção, principalmente nesse espaço que as mulheres negras estão ocupando, né, de 533 deputados federais, nós temos um número ínfimo de mulheres negras, né? Nós chegamos no máximo uns 15 mulheres negras, isso é um absurdo. Um país que mais da metade da população é negra, mais da metade da população são mulheres que votam, né, que têm condições de votar e serem votadas. E aí, quando a gente fala da questão da violência política, eu gosto de me reportar uma das cenas mais dantescas, mais horrendas sobre violência política nos últimos 20 anos no nosso país, que foi o assassinato da Marielle Franco, né, por ser uma mulher negra e vereadora.
né, uma forma de intimidação e silenciamento a quem questionasse o status quo dentro de uma Câmara de Vereadores, né? Quando uma mulher, né, eu sempre tenho o hábito de falar em palestras, principalmente quando eu falo de política, eu sempre falo que nós, mulheres, em si, somos políticas, né? Somos seres políticos. Que nós, mulheres, é que, de um jeito ou de outro, vamos negociar o preço do arroz, o preço do feijão, que vamos pesquisar no supermercado, que vamos se preocupar quando falta água, que vamos nos preocupar, né, quando tem uma enchente. Nós somos sempre as primeiras, quando não tem coleta de lixo. Nós, mulheres, temos uma essência da negociação, da denúncia e da proposta de melhoria para as situações. Mulheres da periferia, mulheres que estão no dia a dia, as mulheres do corre, melhor do que ninguém, fazem política o tempo todo numa relação de sobrevivência. São as mulheres que vão negociar o preço da fruta, de um alimento, de uma verdura na feira. Por exemplo, são as mulheres que fiscalizam o preço das coisas, são as mulheres que pesquisam, que pechincham, que estão ali num diálogo constante para a melhoria das condições. E são as mulheres que são ótimas, exímias administradoras do lar, né? É aquela mulher que com R$ 100 ela consegue, não se sabe como, de que forma, fazer aqueles R$ 100 de 200 ou R$ 300. Tudo isso tem uma lógica chamada de política, né? Que é nata, que é não só o ato do desenvolver, né, possibilidade de argumentação para obtenção, mas também a argumentação para trazer para determinadas realidades. E como fazer aquilo render e como fazer aquilo se tornar algo que todos se beneficiam. Então, quando a gente vai falar da questão política, o que nós estamos falando? Que a política de gênero, né, principalmente na esfera pública, ela não só prejudica as mulheres negras, como também ela agrava a situação das mulheres negras, indígenas e mulheres não negras. Quando eu falo dessa questão da violência, eu estou falando de uma violência que os homens, a partir do patriarcado, e eu falo que o patriarcado no Brasil ele se desenvolveu muito bem a partir do processo da escravização, né? Então, quando eu vou falar de violência, eu tenho o hábito de dizer que as primeiras mulheres que vivenciaram a violência nesse território chamado Brasil foram as mulheres indígenas. Foram as primeiras que foram violentadas, as primeiras que sofreram tortura, as primeiras mulheres que foram despossuídas do direito de existir enquanto mulheres indígenas, as primeiras que tiveram que confrontar com a morte dos seus filhos, maridos, companheiros, amigos, a destruição das suas aldeias e a destruição da própria vida. A gente não pode falar de violência sem falar das mulheres indígenas. Não se pode falar de tortura, maus tratos, sem falar das mulheres indígenas. Não se pode falar de violência física e de destruição do direito de existir sem falar das mulheres indígenas. Não se pode falar da política sem falar também das mulheres indígenas, né? Então, quando a gente vai falar dessa questão da violência, né? E quando eu falo dessa violência política, né? Ela perpassa por o processo da escravização, ela passa pelo processo da destituição do direito de existir enquanto pessoa, da desqualificação enquanto mulheres, enquanto indígenas desse território, e principalmente compromete os direitos dessas mulheres, os direitos individuais diante de uma democracia. Então, quando a gente vai falar dessa violência, as mulheres que são, eu falei da Marielle, né? Mas eu falo também de outras mulheres, né, que são ameaçadas de morte, né, sofrem ameaças, ameaças via e-mail, são ameaças via zap, são desqualificação das suas falas, dos seus pronunciamentos nas sessões, seja nas câmaras estaduais, seja nas câmaras federais, seja nas câmaras municipais. Essas mulheres são desqualificadas. E como é isso? Geralmente, essa desqualificação vem com risadinha, né? Vem com caretinha, vem com risadinha, vem com discurso ao contrário. Mas não é nada disso que você está falando, isso é mimimi, isso quer dizer, existe um hábito de determinados homens
de determinados partidos, geralmente de partidos de direita, conservadores, machistas, misóginos, né, racistas, que não conseguem observar, aceitar que essas mulheres, sejam indígenas e sejam negras, ocupem determinados lugares de fala, poder e influência, principalmente no quesito argumentação, no que se refere a um projeto de lei que pode beneficiar várias pessoas, né? Principalmente de um bairro, de uma cidade, né? Qualquer projeto de lei que venha beneficiar, esse projeto ele é desconstruído por esses homens que são de origem conservadora, de partidos conservadores, extremamente machistas, racistas e violadores de direitos. Eles não conseguem aceitar. E aí, eles são violentos. Esses homens conseguem, muitas vezes, gritar com as mulheres. Eles gritam, eles ofendem, eles dão risada, eles desqualificam, eles menosprezam a força que as mulheres têm num pronunciamento no parlamento. E esses gritos, eles vêm justamente com o medo que eles têm do convencimento do que aquilo que aquelas mulheres estão colocando naquele exato momento é importante. Então, eles gritam. E aí, como é que você desqualifica, né? As mulheres negras são desqualificadas por serem mulheres e por serem negras. O mesmo acontece com as mulheres indígenas, por serem mulheres e serem indígenas, né? E, ao mesmo tempo, a gente fica diante do grande conceito desenvolvido por Lélia Gonzalez, da interseccionalidade, bem antes de Kimberly Crenshaw. Né? Lélia Gonzalez já falava de interseccionalidade. Ela já falava como que perpassa pelo corpo das mulheres negras o racismo, o sexismo, né? E, principalmente, a redução da não significância de uma pessoa. Lélia Gonzalez qualificava muito bem as relações, gênero, raça, né, e como a discriminação racial passa por nós, mulheres negras, né, no seu uso do seu português, né? E aí, as várias formas de discriminação, como elas atuam, como essa discriminação vai atuar, e principalmente se aproveitando disso da subrepresentação política, né? Porque nós não constituímos 52% da população dentro das assembleias, né? Dentro das câmaras legislativas, estaduais, dentro das federais e mesmo dentro das municipais. Nós negras não somos ainda 52%, né? Nós ainda não somos, mas o fato de chegarmos nesse lugar provoca um incômodo muito grande, porque nós conseguimos chegar a duras penas, mas chegamos, estamos desafiando o status do poder branco, machista, racista, misógino, transfóbico, lesbofóbico e todos os outros istas. Então, este lugar que nós estamos ocupando são lugares estratégicos para as mudanças necessárias que nós, mulheres negras, exigimos na nossa sociedade. E esse lugar de deixar de ser, né, aquela simplesmente que vota, mas para aquela que não só vota, mas também legisla, é um espaço que muitos homens não admitem, muitos partidos não admitem. E essas mulheres, as mulheres negras jovens, estão se organizando, mulheres negras jovens há mais tempo, estão há muito tempo organizando, e aí o que acontece? Isso causa um grande temor, porque nós vemos com uma concepção de base política, nós viemos com uma atuação nessa base, na disputa, não só do voto, mas na disputa de narrativa sobre a política pública que são necessárias para a população negra pobre desse país. Nós trazemos, né, um histórico de militância, um histórico de ativismo, um histórico de articulação. E isso incomoda esses poderes conservadores, né? E aí o que a gente vê? A gente vê que várias barreiras estruturais, né, que dificultam principalmente o financiamento, né, das campanhas eleitorais. Esse é o grande problema para nós, né, mulheres negras e pobres, né, nessa questão. E principalmente as redes partidárias, como que a gente vai conseguir
ter o dinheiro, bancar uma campanha, conseguir se eleger, conseguir ocupar um espaço e, nesse espaço, rearticular novamente os nossos projetos. Como essas mulheres enfrentam isso? E, ao mesmo tempo, quando eu falo dessa desqualificação, muitas vezes ela ocorre, muitas vezes, no interior dos partidos, né? Que desqualificam, invisibilizam as contribuições dessas mulheres em algum debate, né? Interrompe essas mulheres, muitas vezes em discussão dos próprios diretórios, e também questiona, né, a competência técnica dessas mulheres e, de uma certa forma, relevam os estereótipos racistas, né, dessas mulheres. Então, nós temos que ver que como essa forma de intimidação, muitas vezes, ela funciona. E fora, né, a gente vê as perseguições, as campanhas de difamação, né, as ameaças, o isolamento político, muitas vezes, que ocorre no interior dos partidos, né? E também o assédio moral. Então, várias coisas no aspecto de uma política, de uma violência política, ocorrem com as mulheres, né? E também com as mulheres negras. E aí, quando é com as mulheres negras, a situação é pior. Aqui na Câmara Federal, a gente vê as formas de se desqualificar principalmente as parlamentares negras, né? São ofensas racistas, muitas vezes ataque à aparência física, né? A gente vê os comentários sobre cabelo, sobre a cor da pele, né? Os fenótipos, né? A gente vê a associação de estereótipos, né? Com traços que desqualificam, né? Que remetem à escravidão e ao colonialismo, né? E aí a gente vê também outra parte que atinge muitas parlamentares, né, na Câmara Federal, como também nas câmaras estaduais, como também nas câmaras municipais, que são os discursos de ódio que são proferidos contra essas mulheres, as informações tóxicas sobre essas mulheres, né, as ameaças de morte, como eu falei para vocês, a ameaça de violência sexual, né, a manipulação de várias imagens na IA sobre essas mulheres, né? E as campanhas de desinformação sobre essas mulheres. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que as mulheres negras são as mais atacadas no universo digital. São as mulheres negras que mais sofrem, né? Essas mulheres que estão na política, essas mulheres que são lideranças das suas bases comunitárias, são as que mais sofrem dessa violência. E, ao mesmo tempo, a gente vê a violência institucional, que é provocada pelos partidos políticos, muitas vezes, dentro dos parlamentos, né, nos governos, dentro dos sindicatos, e também isso ocorre dentro dos movimentos sociais, né? A gente não pode dizer que a gente está numa sociedade que ela está sendo construída através do ódio, da desqualificação, né? E, principalmente, os ataques às mulheres negras e às mulheres indígenas. É uma coisa horrenda. Entendeu? É horrendo que a gente vê. E, ao mesmo tempo, como que essas mulheres, muitas vezes no parlamento ou fora do parlamento, principalmente as mulheres que não estão no parlamento, elas são excluídas dentro de uma violência política, de espaçar decisórios, né, na distribuição de recursos, principalmente no impedimento de fala, né, que a gente vê muito isso, mas não, aí corta a fala, desliga o telefone, né, o microfone, a distribuição de assessorias, muitas vezes, né? A ausência de proteção para essas mulheres vítimas da violência política, né? Seria ingressar nos programas de proteção, né? Para preservar, né, a vida dessas mulheres, porque muitas mulheres são ameaçadas de morte, entendeu? E isso são coisas seríssimas o que acontece com as mulheres no parlamento. E aí o que nós vemos, né? A gente vê que isso tem um impacto muito forte na democracia que a gente vive, né? Então, a gente vê que afasta as mulheres, o objetivo é afastar as mulheres negras da política, e eu digo, as mulheres negras não devem ser afastadas da política. Quanto mais eles atacam as mulheres negras que estão no parlamento, mais as mulheres que estão na base, que querem disputar o espaço político, têm que se organizar e ocupar o espaço. Estão atacando uma, nós vamos entrar com 3. Estão atacando 3, nós vamos entrar com 7. Porque essa intimidação, a partir de ataques contra as mulheres, é para não só desqualificar, como desestimular as mulheres para o espaço político. E é isso que nós não podemos fazer. Nós não podemos entrar nesse jogo da direita, desse jogo de desqualificação. Vocês viram, coisa de 3 semanas atrás, na Comissão de Segurança Pública, que eu acompanho,
um ataque violento, agressivo, desmedido, desrespeitoso contra a deputada Fernanda Melchiona do PSOL, quando ela tem o direito, pelo regimento interno, na qualidade de parlamentar, se manifestar na Comissão de Segurança Pública sobre a questão de misoginia, que está aí esse projeto para ser aprovado a lei. O que acontece? Ela foi pelo presidente, né, da Comissão de Segurança Pública, ela falou, ela se colocou. Esse presidente está aí para todas as pessoas verem, todas as redes sociais, gritou, espurrou, esmurrou a mesa, gritou, ofendeu, né, essa deputada Fernanda Melchiona. E ele estava no exercício das suas funções como parlamentar, porque ela discordou da fala dele, ele veio com toda a agressividade possível para cima da Fernanda, que entrou com uma ação na Procuradoria-Geral da República contra essa forma desqualificada, desrespeitosa de se dirigir a uma deputada federal, no uso das suas atribuições legais. Essa forma de gritar, de ofender, de desconstruir a figura de uma parlamentar tem um objetivo, que não é só atingir essa parlamentar, mas ser um recado para todas as mulheres que quiserem entrar na política. É isso. Olha, aqui é assim. Aqui é na base da porrada. Vai querer vir? Então se prepara que vai levar. E nós temos que dizer, estamos preparados. Nós, mulheres negras, nascemos preparadas. As mulheres indígenas nasceram preparadas. Então, não venha nos desconstruir, nos desestimular. Eu digo a vocês que é de fundamental importância que vocês não se sintam desestimuladas da carreira política. Nós precisamos de mulheres negras, nós precisamos de mulheres indígenas, ocupando os espaços nas câmaras municipais, como vereadora, como deputadas estaduais, como deputadas federais. E nós temos esse direito, nós temos a competência necessária para ocupar esses espaços. E aí, o que nós temos diante disso? Nós temos proteção legal da própria lei. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 1º, 2º e o 5º, ela assegura a participação das mulheres. Né? A partir do 3º, parágrafo 5º, também, no artigo 5º, é assegurado, né, a igualdade e a não discriminação. E, ao mesmo tempo, nos artigos 14 e 17, nós temos assegurado na Constituição Federal os direitos políticos. Nós podemos votar e nós podemos ser votadas. E nós temos competência à altura para a elaboração de magníficos, estratégicos e necessários projetos de lei. E, ao mesmo tempo, nós também temos a Lei 14.192 de 2021, que estabelece que é necessário reprimir e combater a violência política contra a mulher. E onde ela altera o Código Eleitoral também, e a legislação partidária. Então, o que nós dizemos? Criminaliza a conduta destinada a impedir e dificultar o exercício dos direitos políticos das mulheres. Então, quando eu digo que um parlamentar ofende uma deputada federal, ou ofende uma vereadora, ou ofende uma deputada estadual, ele está infringindo a própria Constituição, que é a carta máxima que assegura os nossos direitos. E aí tem a lei, principalmente, a 7.716, de 89, que é a lei que reprime qualquer tipo de manifestação de discriminação racial. Ao mesmo tempo, também cabe lembrar, né, que toda mulher que vai investir no parlamento, que vai ser deputada estadual, deputada federal, ou vereadora, ou prefeita, ou governadora, qualquer mulher e qualquer mulher negra são amparadas, principalmente pelos tratados internacionais. E aí eu digo para vocês, a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é a CEDAW de 1984. Aí nós temos a Convenção Interamericana para punir e erradicar a violência, né, contra a mulher, que é conhecida como a Convenção de Belém do Pará. Nós temos a Convenção Internacional contra todas as formas de discriminação, que é a CERD, que o Brasil é signatário, e a Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial de Intolerância Correlata, de
agora de 2022. Nós temos um corolário de leis, de tratados internacionais, que o Brasil é signatário, que garante que essas mulheres negras indígenas possam exercer o seu papel como parlamentar. Então, nós temos um aparato internacional de direitos humanos que protege todas as mulheres parlamentares. E aí, há casos, né, que as mulheres negras, em posição de liderança, principalmente, elas sofrem ameaças, elas sofrem perseguições, como Talíria, né, como Marielle, que faleceu, como outras, né, como André do Jesus em Minas Gerais, como a Dayana no Rio Grande do Sul, várias, como a Dandara mesmo, né, como a Doutora do Paraná, são mulheres negras que são parlamentares federais que recebem ameaças de morte. Como tem... Oi? Era justamente sobre isso que eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu acho que você já vai um pouco nessa linha. E aí, quando a gente fala dessas ameaças de morte, é o caráter intimidador e também demonstra o quanto perturba o status quo dessa elite conservadora, racista, misógina, que quer, que só vê através da morte, eliminar a existência dessas mulheres. Exatamente. Quer dizer, o poder da força que essas jovens parlamentares têm é tão grande que deixa esses homens tão perturbados que eles vão ameaçá-las de morte. Tratar e atingir o lado psicológico, que é amedrontar, prejudicar a família, assustar os assessores, deixarem essas mulheres uma tensão tão grande a ponto de delas não falarem mais em parlamento. Entendeu? Exatamente. O objetivo é isso, para calar a boca dessas mulheres. Como é que eu calo? Eu calo ameaçando, entendeu? Eu calo ameaçando de morte. E aí essas mulheres, elas têm, né, no caso do assassinato da Marielle, que é um símbolo internacional, né, de tudo isso, essa violência, ela atinge essas mulheres, porque a maioria dessas mulheres negras são defensoras de direitos humanos. Né? Elas são defensoras de direitos humanos, elas vêm com uma história de direitos, elas vêm com uma história de militância, e elas vêm com uma bagagem construída nas suas bases. Então, eles não conseguem conceber que mulheres negras da periferia, da base, tenham capacidade, poder de fala, de influência, de modificação de status quo a partir de um projeto de lei. Que é o ato do convencimento. Elas não têm dinheiro para pagar ninguém para votar no projeto delas. Elas vêm com a fala, elas negociam através da fala, com a visibilidade, e quanto mais visibilidade essas mulheres têm, mais é ameaçador o poder que esses homens têm, porque podem influenciar nos seus históricos eleitores. Mas eu votava nesse cara, mas ela está falando uma coisa que é interessante, que me atinge, que me seduz, que é verdade, é por aí, é com ela que eu vou. E esse medo do com ela que eu vou, eles passam a ameaçar. E, ao mesmo tempo, que a gente tem que ter as medidas de enfrentamento para isso, né, Ana Paula? Que é o fortalecimento da participação das mulheres negras na política. As mulheres negras não podem se intimidar. Tem que disputar no partido, tem que disputar no diretório, tem que ir no estadual, municipal, federal, tem que disputar o seu espaço político. Porque nós fazemos políticas de sobrevivência, resistência para a nossa existência há mais de 500 anos. Vamos combinar. Então, há 500 anos, a minha pentavó, minha bisavó, minha tataravó, minha mãe, eu só cheguei aqui porque elas resistiram. E, para resistir, elas fizeram política. Ao mesmo que as mulheres indígenas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir, principalmente, né, um financiamento eleitoral equitativo, o cumprimento das cotas para as mulheres negras, mecanismo de denúncia e proteção rápido, receber uma denúncia rapidinho, ter a proteção necessária, não perder a proteção, né? Não perder as proteções, né? De ter um policial sempre acompanhando, de ser, quando elas são ameaçadas de morte, eu não vou esperar acontecer para proteger,
né? Por isso tem o Programa Nacional de Proteção, né, para defensores dos direitos humanos, que se estende também a parlamentares, né? A responsabilização civil e eleitoral, quando existe a violência política, tem que ter, tem que agir, e também não na esfera só da eleitoral, mas como também na esfera criminal, e o monitoramento das plataformas digitais é de fundamental importância, principalmente o uso da IA, que nessas eleições vai ser utilizado que nem água para espalhar fake news, entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso, né? A educação dos direitos humanos e a igualdade racial no interior dos partidos e o fortalecimento, principalmente, das ouvidorias no que se refere à necessidade, Ana Paula, né, de uma fiscalização maior durante as eleições, entendeu? Sabe, durante o período eleitoral, essas mulheres precisam de proteção. As candidatas, que já são parlamentares, e as pré-candidatas. Entendeu? É de fundamental importância, porque a direita não vai parar. Não é o objetivo. E aí nós temos que fazer o seguinte: quanto mais bate, mais cresce. Então, quanto mais disserem que essas mulheres são desqualificadas, isso quer dizer que nós temos uma qualificação à altura para mudar várias decisões políticas nesse país. E nós sabemos falar, nós sabemos. E isso que incomoda terrivelmente a direita. Então, eles vão julgar de subterfúgios baixos, né, para, no cotidiano, desqualificar essas mulheres. Então, vítimas aqui de violência política, a gente tem a Talíria, ameaçada de morte, né? Nós temos a Fernanda Melchiona, entendeu? Nós temos o que Benedita da Silva já passou nesse parlamento, entendeu? Jane, né? Dandara, né? Nós temos o que passou também nesse parlamento da desqualificação, também Dayana, da Tora, e várias mulheres do parlamento sérias, só queria a Sônia Guajajara, e isso nós não podemos aceitar. Nós não vamos aceitar, nós não vamos admitir isso. E não podemos admitir. Esse país, ele só é o que ele é pela contribuição de africanos e africanas que aqui foram compulsoriamente trazidos, trabalharam, deram suas vidas, e inúmeras mulheres, como Teresa de Benguela, organizou quilombos, organizou fugas, organizou estratégias de resistência, né, como Esperança Garcia, que apresentou a primeira petição das Américas contra o fim da tortura e os maus tratos em 1770, uma mulher escravizada que sabia ler e escrever. Então, nós tivemos várias alternativas, enquanto mulheres negras, de sobrevivência, para nós podermos chegar aonde nós chegamos, e nós podemos chegar muito mais longe. Mas, para isso, é necessário acreditar na nossa capacidade, acreditar que nós somos o melhor dos resultados daquelas que nos antecederam e que nós podemos chegar aonde nós quisermos. O impossível é o mais possível para a gente. O impossível era a gente sobreviver a 2026 e nós não estamos aqui. Quando se dizia que em 1988 até 1910 nós tínhamos dizimado, e nós estamos aqui. Então, nós podemos chegar aonde nós quisermos chegar, mas é necessário acreditarmos, não acreditar em discursos que nos desqualificam. Quem nos desqualifica é porque, no fundo, reconhece o nosso potencial. Então, quando alguém nos desqualifica, ou ainda bem que ele me desqualifica, sinal que ele sabe de onde eu posso chegar, e eu vou chegar muito mais longe do que as pessoas possam permitir. É isso. Deise, só uma questão, você falou, né, do fortalecimento de leis, enfim, trouxe aí um panorama do que o Brasil, né, enquanto o próprio parlamento poderia fazer para proteger essas mulheres, né? Mas, enquanto sociedade civil, enquanto instituição de ensino e pesquisa como a Flaxo, por exemplo, movimento social, os próprios partidos, qual o papel que todos nós, né, enquanto sociedade, podemos construir redes de proteção e sustentação para essas mulheres? O que nós, enquanto sociedade, também podemos contribuir para que não somente as leis, né, enfim. Eu acredito que uma das coisas
do ponto de vista da Claques, que trabalha com pesquisa, eu acredito que seria o acompanhamento, né, de mulheres candidatas a deputada estadual e deputada federais, deputadas estaduais e federais, acompanhar, na medida do possível, quais são os grandes embates que essas mulheres enfrentam, não só durante o processo da campanha, que a gente sabe que é muito difícil, né? Nós, as mulheres negras, não têm os carros de show, não tem materiais, não tem, tudo aquilo não tem. Mas quais são os grandes desafios que as mulheres negras enfrentam nas suas campanhas eleitorais? Né? Eu acho que isso é um dos pontos. Outro ponto também importante é como essas mulheres chegam, né, nessas disputas eleitorais. Porque muitas delas trabalham, estudam, têm filhos, são mães solo, cuidam da casa, né? Então, é muito mais difícil, desse ponto de vista da estrutura de manutenção, né, de uma casa dessas mulheres. E muitas dessas mulheres negras, Ana Paula, quando são eleitas, diferente de muitos homens ou de muitas mulheres de elite que se elejam, os recursos que essas mulheres recebem, os seus mandatos, é para manutenção da casa. É manter a casa, é comprar remédio, é ajudar uma tia, é uma avó que está doente, é um médico que tem que pagar, é um aluguel de não sei, entendeu? Quer dizer, essas parlamentares não enriquecem. Elas têm que continuar com o grande desafio da manutenção, da melhoria de vida dos seus familiares. E, além de tudo, de fazer a política no parlamento. Cuidar da casa e cuidar dos outros que votaram nela, que é o grande compromisso, né, das pessoas que acreditaram nessas mulheres. Entendeu? Então, são desafios que são diferentes para as mulheres de elite. Mulheres que têm fazendas, mulheres que têm fazenda, têm empregados que podem fazer política, né? Porque o dinheiro que elas recebem é para um botox, você está entendendo? Diferente das mulheres negras que pagam um aluguel, que arrumar um quarto, arrumar uma cama, é ajudar um, é ajudar o outro, percebe? É essa que é o grande desafio. Né? É o filho da escola, é o marido que está desempregado. Quer dizer, são outros desafios para além da plenária do parlamento, elas têm que cuidar dentro de casa. É outro desafio. Quer dizer, é diferente, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu acredito que esse é o grande desafio que a Flax poderia elaborar, seria interessante uma pesquisa, né? Como essas mulheres, né, que são líderes, são lideranças, que estão na política, que vão fazer política para uma cidade, para um município, para um estado, para um país, como elas administram as suas próprias mazelas, entendeu? Porque é fazer política em casa e fazer política no parlamento. Então, é lá e cá, entendeu? Então, tem essa grande questão, como é que essas mulheres administram os grupos que elas fazem parte, seja grupo cultural, seja grupo de mulheres, seja, entendeu? Tem que dar respostas constantemente. E como é que é isso? Não é? Como é que dá essas respostas? E, ao mesmo tempo, também administrar, ter um senso, né, um equilíbrio para poder administrar os conflitos nos corredores dos parlamentos, nas salas, nas reuniões partidárias, né, entendeu? E as negociações que muitas vezes estão acima delas e ali elas vão ter que negociar. Mas eu achava interessante como seria uma pesquisa dessas mulheres parlamentares, ser o parlamento federal, municipal, estadual e o parlamento doméstico. Como é que administra o parlamento familiar? Entendeu? Quantas pessoas dependem dela também? E a responsabilidade desse parlamento familiar, como é que fica? Entendeu? Os compromissos, a casa, como é que fica? E é diferente. Que é diferente. Eu nunca vi nenhum estudo nesse sentido. Eu acharia que seria bem interessante. Né? E a história dessas mulheres, que são ou ambulantes, ou empregada doméstica, ou professores que resolvem ir para a política. Passam pelo sindicato e resolvem para a política. Como é que é? Uhum, Né? Então, eu acho que seria bem interessante fazer isso. Dicas para os nossos pesquisadores, né?
Bom, já estamos chegando às 7 horas da noite, né? A gente tem aqui um teto de funcionamento. Esse é um tema, né, não só urgente e importante para esse ano, como a professora Deise começou sua fala, ano de eleição, ano que a gente precisa eleger muito, muito mais mulheres negras, indígenas, quilombolas, enfim, né? Nós temos esse desafio aí no Brasil. Sabemos como anda a América Latina. Bom, essa é a primeira discussão em comemoração a dia 25 de julho, né, que comemora amanhã o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Segunda-feira a gente também tem uma outra discussão em torno desse tema também, mas quem quiser acompanhar, a professora Deise, ela está nas redes sociais, certo? Benedito Deise no Instagram e Deise Benedito no Facebook. Então, acompanhe a professora internamente na Flaxo, ela contribui muito com as nossas discussões, né? Ela sempre está compartilhando aí literaturas, enfim, pesquisas, outras coisas também para a gente se fortalecer. E é isso, te agradeço, professora Deise, pela disponibilidade, pela fala, pelo compartilhamento. E agradeço você que está nos assistindo também, que depois, enfim, acompanhe a gente nas redes sociais. Quer finalizar, professora? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Eu acho que é de fundamental importância. Esse é um ano, Ana Paula, um ano crucial para a gente. Ou vote, ou vote, não vote e reclamar depois, né? Então, é um ano de reflexão, é um ano que nós temos que definir não só a minha vida, mas depende de outras vidas. O seu voto, o voto nosso, não depende só da nossa vida. A gente não pode ter essa expectativa que é o meu voto. Não, o meu voto impacta em várias vidas, né? Não é eu votando. A minha responsabilidade em quem eu vou votar vai definir quem vive e quem morre, como vive e como vai morrer. Então, essa que é a grande questão. O que nós queremos, né? O que nós pensamos. As pessoas, mas todo mundo é igual. Não, não é todo mundo igual. Os dedos das mãos não são iguais, os políticos não são iguais. As mulheres na política também não são iguais. Então, nós temos que ter um senso muito grande de mudar o panorama da Câmara Federal dos Deputados. É impossível, nós temos mais de 533 cadeiras e temos um número de praticamente 200, menos de 200 mulheres como deputadas federais. Isso é um absurdo. Menos de 50% de mulheres negras, quando nós somos a maioria. Um parlamento que só tem 2 mulheres é impossível isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar que nós temos que mudar o rumo da história. O voto não é só seu. O seu voto impacta em muitas vidas. Então, tem que ter muita responsabilidade que você vai votar, né? E tem que entender quais são os compromissos, né? Os compromissos dos candidatos, seja deputado estadual, seja deputado federal. E, na medida do possível, fiscalizar o que ele está aprovando, o que ele está votando e o que impacta na sua vida. Um exemplo rápido, escala 6x1. Quem é da escala 6x1 e tem um dia para descansar? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem. É um trabalho praticamente análogo à escravidão. Escala 6x1. Agora, quem é aquele candidato que você votou? Quantas vezes por semana ele trabalha? Quantas vezes? Você já fez essa conta? Então, tratem de começar a anotar o nome de quem você votou para depois você cobrar. Porque o seu salário de 6x1 é que paga a escala dele. 2x4, 4x3. É o seu salário. Então, nós temos que ter bem claro. Presta atenção quem vai votar para governador. Presta atenção quem vai votar para senador ou senadora, fica atento. Prestem atenção em deputados estaduais e deputados federais. Prestem para depois você não reclamar. Não reclame, lembre-se em quem você votou. Quem define o destino do nosso país não sou eu nem você, é em quem você vai votar. O seu voto pode me prejudicar. E não só a mim, é um monte de gente. Então, vamos votar em mulheres, vamos votar em mulheres negras, vamos votar em mulheres indígenas,
Vamos votar em gente da gente, que sabe que a gente passa, e gente que gosta de gente e que sente como a gente. Muda o rumo da história, tá? Está na sua mão, não está na minha. Tá bom? Um beijo, Ana Paula. Obrigada, Obrigado a vocês. professora. Meu Instagram, Benedito Deis. Beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Acompanhe a Flaxo nas redes. Beijo.